Olá, eu sou Lucas Ribeiro e você está na Reut Consultoria e Contabilidade. Nosso tema de hoje é o planejamento tributário inteligente para empresários. E eu sempre gosto de começar comparando a nossa altíssima carga tributária, que seguramente é uma das maiores do mundo. Hoje, 36% de toda a riqueza gerada no nosso país está representada em arrecadação tributária. Enquanto países muito mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, têm respectivamente 29% e 21% do seu PIB representado em arrecadação tributária. Ou seja, países que conseguem entregar serviços públicos de muito mais qualidade arrecadam menos proporcionalmente do que o Brasil. Isso se deve à nossa má capacidade de gestão dos recursos públicos, o que infelizmente acaba por se tornar ainda mais danoso ao nosso país quando vemos que mais de 70% dessa arrecadação tributária é proveniente do setor produtivo. Ou seja, somos nós, empresários, que pagamos essa conta, enquanto países mais desenvolvidos tributam principalmente a renda das pessoas físicas e menos as empresas. Empresas que geram emprego, que geram renda e que geram mais qualidade de vida para as pessoas. Há uma incongruência imensa em nosso país e por isso tanto se fala em reforma tributária, para que a forma de tributação seja diferenciada. Mas se não bastasse, nós ainda temos uma infinidade de tributos, uma complexidade em mais de 98 tributos no nosso país, entre imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, ITR, ICMS, IPVA, ITCMD, ISS, IPTU e TBI. E ainda temos contribuições sociais como PIS, COFINS, a CSLL, o INSS, a CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Temos taxas, empréstimo compulsório, contribuições de melhoria, impostos, tributos que exigem do empresário uma gestão muito mais detalhada, muito mais cautelosa e com altos investimentos, com altos custos, para poder cumprir ainda obrigações acessórias das mais variadas com o fisco, entre ECD, ECF, EFD contribuições, EFD, ICMS, IPI, FCONT, DCTF, DIRF. Ainda temos GFIP, o futuro E-Social, GIA, ICMS, DIMOB, DIMOF, Siscomex, Siscoserv, Sisbacen, entre tantas outras obrigações acessórias às quais o empresário está submetido. Não há dúvida, estamos no país da mais alta complexidade tributária. E isto gera uma série de perdas, de prejuízos ao nosso país. E o que nos exige um planejamento tributário atento, um planejamento tributário onde nós tenhamos um olhar não apenas para os regimes tributários, mas também tributo a tributo, para trabalharmos cautelosamente esta redução e esses impactos em nossas empresas. E para isso precisamos saber comparar o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Quando cada um desses regimes poderá ser mais benéfico para a nossa empresa. O Simples Nacional, por exemplo, nós temos uma limitação ainda de R$ 3.600.000, enquanto nós temos alíquotas que são fixas, são progressivas e, em teoria, mais fáceis de serem aplicadas. Mas nem todas as empresas podem se enquadrar no Simples Nacional e veremos em breve as suas regras de exclusão. Enquanto nós temos no lucro presumido um faturamento limitado a R$ 78 milhões, uma contabilidade mais simples do que se comparada ao lucro real, os controles não são tão rigorosos e temos PIS e COFINS em regime cumulativo, em que COFINS é tributada a alíquota de 3% e o PIS a 0,65%. Enquanto que no lucro real nós temos uma contabilidade, uma mecânica mais complexa, PIS e COFINS tributados em regra na não cumulatividade, que resultam em 9,25%, ou seja, mais alto do que aquilo que vimos para o lucro presumido, no entanto, com créditos e débitos, que dependerá da margem que exista efetivamente para a sua empresa. Temos ainda nem todas as despesas dedutíveis, o que pode fazer com que o seu lucro
para fins de tributação do IR e da CSLL, se torne maior do que nós estivéssemos comparando com o lucro financeiro, com aquilo que de fato sobrou no caixa da sua empresa. Entretanto, temos no lucro real a possibilidade de compensar prejuízos fiscais, que mesmo que eles existam na sua empresa no Simples Nacional ou no lucro presumido, eles não terão qualquer efeito fiscal. Porque no Simples Nacional e no presumido, presume-se que a sua empresa sempre teve lucro. E, para tanto, tributará IR e CSLL sempre. No lucro real, nós ainda temos a possibilidade de aproveitar a depreciação, que os seus bens vão depreciar efetivamente, que no lucro presumido e que no Simples Nacional, da mesma forma, eles não geram nenhum impacto fiscal, mas que no lucro real eles podem sim reduzir o seu resultado para fins de tributação do IR e da CSLL. O mesmo vai acontecer com o JCP, que são os juros sobre capital próprio, entre tantos outros benefícios fiscais que podem ser aproveitados e aplicados no lucro real. Efetivamente, nós temos que comparar aqui cada um desses regimes e escolher aquele que se adapte melhor à realidade da nossa empresa. No Simples Nacional, alguns cuidados são indispensáveis, como, por exemplo, a atenção às regras de exclusão do Simples Nacional. Observe que a empresa de cujo capital participe outra pessoa jurídica, ou seja, se a sua empresa tem a participação de uma empresa, de uma outra pessoa jurídica no seu quadro social, ela não poderá aderir ao Simples Nacional. O mesmo se a sua empresa pretender ou tiver, então, a participação numa outra empresa. Da mesma forma, ela estará impedida de estar no Simples Nacional ou de optar pelo Simples Nacional. Que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Que o titular participe, ou sócio, com mais de 10% do capital de uma outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar 123, que é a lei que estabeleceu o Simples Nacional. Desde que a Receita Bruta Global, no entanto, ultrapasse o limite de 3.600.000. Ou seja, se você é sócio de uma empresa no Simples Nacional e, ao mesmo tempo, detém mais de 10% do capital social de uma outra empresa, que não está enquadrada na condição de micro ou pequena empresa, e que fature na soma entre as duas empresas, aquela que está no Simples e a que não está na condição de ME ou EPP, isso fará com que a sua empresa do Simples Nacional tenha que escolher outro regime tributário. O mesmo acontecerá se o sócio ou titular for o administrador ou equiparado de uma pessoa jurídica, então, com fins lucrativos, e desde que a Receita Bruta Global de ambas somadas ultrapasse os 3.600.000 reais. Ainda temos como regra para as empresas constituídas sobre a forma de sociedade anônima. Estas não podem optar pelo Simples Nacional, ou ainda que tenham um sócio domiciliado no exterior. Observe que aqui o seu sócio pode ser brasileiro, não há problema, mas se ele decidir residir em outro país, isso fará com que a sua empresa do Simples Nacional tenha que escolher outro regime tributário. E resultante ainda ao remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido nos últimos 5 anos calendário anteriores. Isso fará com que a sua empresa, então, esteja fora desse regime que, em teoria, é mais favorecido. Nós temos no Simples Nacional, por sua vez, que optar e que atentar-se aos anexos que decorrem das atividades da nossa empresa. Ao anexo 1, por exemplo, nós temos uma tributação que começa em 4% para um faturamento de até R$180.000 nos últimos 12 meses e que pode chegar a 11,61%. Entretanto, temos no Simples Nacional estados que beneficiam os seus contribuintes com a redução do ICMS. A redução do ICMS que está composta, que está dentro dessas alíquotas do Simples Nacional. A parte que é do Estado, ele abre mão ou ele gera benefícios para incentivar as suas micro e pequenas empresas. No estado do Paraná, por exemplo, nós temos os benefícios, então as alíquotas efetivas podem se reduzir a 2,75% e chegar a 11,16%. Um benefício significativo aplicado para essas empresas
que estão no anexo 1, que são aquelas de comércio. Muito bem. E nós temos, então, anexo 2 para a indústria, o anexo 3, 4, 5 e 6 para atividades de serviço. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.